Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite, né? A depender do horário que vocês assistam à aula. Eu estou gravando para o pessoal do segundo ano, justamente em virtude de eu não poder aparecer no horário, né, da tarde. Mas aí eu vou mandar para vocês no Google Sala de Aula, tá bom? Esta aula, que é a continuação, gente, da unidade de urbanização, né? Começamos na semana passada e continuaremos nesta agora, na segunda-feira, tá bom? Bom, vamos lá, gente. O que é que a gente vê nessa imagem, né? Nós vemos aí justamente uma figura a qual não nos é estranha, né? Nós vemos ocupações, digamos assim, não falaria irregulares de forma generalizada, né? Mas, digamos assim, a própria população se organizou em construir, né? Em virtude de não ter a intervenção do poder público nesse espaço, né? A gente vê um morro, né, uma encosta com construções. Isso é muito típico no Brasil, principalmente onde nós temos esse tipo de relevo. Rio de Janeiro, Recife, Vitória do Espírito Santo e aí vai, né? Mas aqui em Fortaleza também nós temos ocupações deste tipo, né? Deste tipo. E em áreas que nós consideramos áreas de risco ambiental, tá bom? Mas esse tipo de paisagem a gente vai discutir com mais força logo a mais adiante, né? Que isso é o quê? Mostra como a urbanização é um fenômeno também que causa muitos problemas, não só de organização urbana, mas também no meio ambiente, tá bom? Então a gente introduz essa aula com essa imagem, mas que a gente vai retomar ela, então retomá-la mais adiante, tá bom? Agora sim a gente vai falar mais como é, gente, que a urbanização ela se intensificou enquanto processo, né, de intensificação da dinâmica nas cidades, né? Primeiramente, gente, o capitalismo enquanto sistema econômico, né, como é, a gente pode relembrar, ele se intensifica com a atividade industrial, na verdade, lá na Inglaterra, no período da Revolução Industrial, tá? As indústrias elas vão surgindo próximas às grandes cidades, né? As cidades que já se destacavam com o comércio, tá certo? Ali pelo século XVIII. Então, no final do século XVIII, você tinha o quê? Uma urbanização de 3%, a taxa de urbanização, isto é, a população urbana crescendo 3%. Mas ainda estava bem abaixo do que era a população rural, que ainda detinha 97% da população nas zonas rurais, tá bom? Mesmo havendo o crescimento das cidades e de sua população através do comércio, né, por meio da burguesia, que seriam os comerciantes ricos, a, as cidades ainda não tinham essa população toda, né, do ponto de vista de quantidade de pessoas. E aí, esse fenômeno da urbanização, ele vai se intensificando, né, através da industrialização que eu falei para vocês, né, primeiramente nos países ricos, até mais ou menos metade do século XX. A Inglaterra é o primeiro país a se urbanizar do ponto de vista industrial, né, ali 1850. Mais de 50% da população do Reino Unido viviam nas cidades, né? Isso, gente, tudo provocado pelo êxodo rural, né? Muitos camponeses saindo das zonas rurais em busca de condições melhores nas cidades. A gente fala expulsos do campo não por alguém chegar lá e empurrar esse povo do campo, não. Mas eles se viam expulsos por quê? Porque, gente, no campo a indústria também estava chegando. E a indústria chegava com maquinário, chegava com elementos do capitalismo que acabavam que deixando de fora os camponeses, né, que iam buscar também melhores condições nas cidades. Era nas cidades que nós tínhamos uma produção do espaço industrial. O que, é que era a produção do espaço industrial? Tudo era em função da indústria. Casas eram construídas para trabalhadores que viviam próximas às indústrias. Tudo era em função da indústria, né? A cidade tinha uma força de trabalho industrial, né? Os camponeses que lá chegavam se tornavam o quê? Operários das indústrias. As cidades eram centros econômicos, tanto de comércio quanto de serviços, né, para além da indústria. Então, aqui a gente tem a foto de uma típica cidade industrial do Reino Unido, né, muito poluente, e a bandeira da Inglaterra, tá certo, gente? Aqui é uma pintura, gente, de Londres no período da Revolução Industrial, tá bom?
Vejam que essa imagem eu vou mostrar ela mais adiante para vocês verem a diferença. Mas é uma cidade que não dá vontade de se viver, né? Observe. Vamos lá. Bom, gente, capitalismo, industrialização e urbanização, né? A gente ainda está nessa parte. Esses três elementos, eles se integram, tá bom? Observem o seguinte. A população urbana, né, ela foi aumentando significativamente ao longo do século XX, tá bom? E aí você tem o quê? As cidades, né, elas vão ser justamente os espaços em que essas populações, na maioria vinda do campo, vão aglomerar essas pessoas, tá? Cidade, a gente já discute desde a aula passada, né? Que é justamente o palco onde ocorre a urbanização, o modo de vida urbano, tá certo? Vou ligar só essa tomada aqui. E aí, gente, voltando, a gente pode definir a cidade de várias formas, tá certo? Tipo, tem países que dizem que cidade é aquele aglomerado que acumula a partir de 10 mil pessoas, tá? No Brasil, é considerado cidade qualquer sede de município, conforme o IBGE, né? Qualquer cidade principal de um município já é cidade, independentemente da quantidade de população, tá? Mas já já a gente vai dar uma definição mais geral de cidade, tá bom? Aqui é a evolução da população urbana e rural no mundo, gente. Observem que enquanto a população rural era maior, né, ó, desde 1950, e ela foi se mantendo, né, aí, à medida que os anos foram passando, mas a população urbana, gente, ela cresce, ó, sem parar. E ali, depois dos anos 2000, ela ultrapassa a população rural no mundo, né? Aqui a gente tem as taxas de urbanização do mundo, gente. Deixa eu colocar aqui uma opção de ponteiro para vez ou outra ficar desenhando aqui, para que vocês vejam melhor que quando eu quiser destacar alguma coisa. As taxas de urbanização no mundo, gente, observem, né? Em cada continente, na África, na Ásia, na Europa, e aí vai. As taxas de urbanização, elas aumentam muito aonde, professor? Observem. O continente africano, que é aqui esse aqui, ó, ele foi, ele cresce a taxa urbana, né? Só que de maneira mais lenta do que os outros continentes, ó. Tá vendo, ó? Na Ásia, né? Ela também foi aumentando junto com a África. A Ásia também tem muita área rural. Onde é que você vai ter muita zona urbana? Na Europa, na América Latina e no Caribe, na América do Norte e na Oceania. Ó. Esses quatro continentes, ao longo da década de 50 até mais recentemente, tiveram mais aumento nas suas populações urbanas, tá certo, gente? Os continentes que menos, assim, que ainda tem muita gente morando na zona rural é a África e a Ásia, mais ainda a África. Aqui é uma típica foto de uma metrópole brasileira, gente, que eu coloquei aqui para vocês verem, né? Uma cidade, né? Goiânia. Goiânia, que é a capital do estado de Goiás, tá certo? Tem por volta de 1,5 milhões de habitantes, Goiânia, tá bom? É uma foto noturna. E também é tão cidade quanto Borá. Borá, gente, é uma cidade de 836 habitantes, lá de São Paulo. São dados de 2015, mas dá para a gente exemplificar. Goiânia. Deixa eu ver aqui se dá para contar. Não dá. Vai para frente. Goiânia e Borá são cidades. O que é que diferencia um do outro? É justamente a população. Goiânia tinha 1,5 milhões e Borá 800 habitantes. Mas aqui no Brasil já é considerado cidade. Por quê? Porque é sede de município. Não importa a quantidade de população. Sendo sede de município já é cidade. Fortaleza é uma cidade, sede do município de Fortaleza. No entanto, olhem só a população de Fortaleza, né? 2 milhões e 600 mil habitantes. Milhões de habitantes, né? É uma metrópole, né? E também uma cidade, né? É sede do seu próprio município, tá bom? Bom,
Agora sim a gente vai se remeter àquela imagem lá do início da nossa aula, né? Sobre justamente o fenômeno desigual da urbanização. É desigual por quê, gente? Por que que é um fenômeno desigual, né? Aqui você tem uma foto de Joanesburgo, na África, né? Uma foto de uma favela, de uma comunidade, sem a atenção do poder público. Isso é muito comum no Brasil, né? Muito comum. Em qualquer país aí, gente, principalmente emergente e subdesenvolvido. Isso, claro, evidentemente que também tem país rico, tá? Mas é mais nesses outros países que eu citei. Então, gente, o processo de urbanização ele é desigual em todo o mundo. Ou seja, você vai ter países com 90% da população vivendo nas cidades, né? E você vai ter também países com a população predominantemente rural, né? Então, vamos observar, por exemplo, esse mapa, que não está com uma boa qualidade, né? Mas é a taxa de urbanização de 2014, observem. Aí aqui a gente tem a população urbana em porcento. Eu vou tentar explicar para vocês. Quanto mais escura a cor, quer dizer que mais população urbana tem. Tá? Então o Brasil ele está nessa tonalidade mais escura, né? Do vermelho, a Rússia, né? Os países da Europa, a América do Norte, né? Mas em compensação, você vai ter também países que têm uma taxa de urbanização menor, com as cores mais claras, ó, alguns países da África, né? Principalmente, né? Aqui algum trecho da Oceania, tá bom? Então, essa urbanização ela vai ser desigual pelo mundo, tá certo? Como é que é a urbanização nos países desenvolvidos, né, gente? Primeiro, no hemisfério norte, que seriam os países da Europa, Ásia e América do Norte, você vai ter grande parte dos países considerados desenvolvidos no mundo. Então, essas economias mais desenvolvidas, elas também são mais industrializadas, portanto, mais urbanizadas, se urbanizaram mais cedo as suas cidades, tá? Então, por exemplo, a Inglaterra, que se urbanizou no século XVIII, se urbanizou 2 séculos mais cedo que o Brasil, que foi se urbanizar somente em 2000, no século XX, né? Então, países ricos se urbanizaram mais cedo porque se industrializaram mais cedo. Países subdesenvolvidos se industrializaram mais tarde porque suas cidades passaram pelo fenômeno da urbanização mais tardiamente, tá certo? Então, nos países desenvolvidos, as cidades se desenvolveram além da indústria em outros setores, né? Porque o boom de fazer com que a população urbana da Europa, dos países europeus primeiramente, foi a indústria. Mas depois outros setores da economia foram se destacando, principalmente os serviços, né? E aí a mão de obra do campo foi atraída para as cidades, tá certo? A Londres atual, lembram daquela foto, daquela pintura que eu mostrei? Lá no início da nossa apresentação, eu falei que ia comparar, tá aqui, ó. É aquele mesmo rio, que é o rio Tâmisa, inclusive nos Jogos Olímpicos de 2012, Londres foi a sede, né? E esse rio, que é o Tâmisa, gente, ele era altamente poluído. A partir da Revolução Industrial, esse rio ficou podre, no século XVIII. O Reino Unido, gente, investiu pesado na recuperação do rio Tâmisa. E hoje ele é um rio que você pode, sim, ter contato com a água, né? Tem muita embarcação, tem muito turismo. Houve provas de nado nesse rio, ou seja, o dinheiro, gente, ele também consegue fazer com que haja limpeza dos mananciais, dos rios e tal, né? Isso é Londres, uma cidade, uma metrópole europeia, tá certo? Bom, ainda sobre o fenômeno desigual da urbanização, né, que não é igual em todo canto, certo? No início do fenômeno da urbanização, gente, né, tanto isso nos países ricos, que foi onde começou, né, século XVIII, com a Revolução Industrial, essas cidades cresceram desordenadamente, né? Primeiro, você tinha degradação, destruição das áreas urbanas, né? A qualidade de vida foi lá para baixo por conta dos poluentes das indústrias, tanto contaminando solos como a água, como o ar, né? Uh, Mesmo hoje, essas cidades que são extremamente organizadas, como Londres e Manchester na Inglaterra, Glasgow na Escócia, Paris na França, grandes cidades industriais do século XIX, naquela época eles tinham muitos bairros carentes e sujos, né? Então muitas doenças e epidemias se disseminaram ali também, né? Então eram cidades extremamente poluídas, tá certo?
E aí, gente, vários movimentos operários, né, os operários dessas indústrias, dessas cidades, foram contra toda essa questão ambiental, mas também das condições de trabalho. Então, eles lutaram por direitos trabalhistas, né, melhoria das condições de vida, melhoria da infraestrutura, e isso foi crescendo nessas cidades. Eles foram investindo nisso. Então, aí você tem cidades, né, como Manchester na Inglaterra, atual, Glasgow na Escócia, também atual, e Paris na França, também atual, que investiram nas suas infraestruturas ao longo do século XX, tá bom? Não que não existam problemas ambientais, nem de poluição, mas já foram muito piores no século XIX, tá bom? No início da industrialização, tá bom? E por consequência da urbanização. Bom, gente, daqui a pouco a gente chega às considerações finais da nossa aula. Ainda falando desse processo desigual da urbanização pelo mundo, né? Nos países desenvolvidos, querendo ou não, o processo de urbanização deles foi mais equilibrado. Por quê? Porque ele começou mais cedo e foi mais lento. Tipo, começou no século XVIII e foi mais lento. As coisas foram acontecendo, mas foi dando tempo para corrigir os problemas. Já, né, nos países considerados emergentes, como Brasil, México, Argentina, China, entre outros, nesses países, gente, a urbanização ela se deu de forma tardia e rápida. Como eu coloquei aqui, ó, nos países subdesenvolvidos, já na segunda metade do século XX, 2 séculos depois da Revolução Industrial, foi que aconteceu a nossa urbanização, que foi intensa e homogênea, ou seja, parecida entre os países considerados subdesenvolvidos. Né? Então, muita gente saiu do campo por conta de que a lavoura foi sendo mecanizada, né? O capital chega na lavoura, expulsa os trabalhadores do campo mais pobres, mais simples. As terras são tomadas, né, de pessoas que tinham recebido suas terras de gerações anteriores, né? Então, certo? Tudo isso faz com que, né, a urbanização nas cidades nos países subdesenvolvidos e emergentes seja assim, ó. Você observa o que aí? Uma, uma maior infraestrutura em alguns setores das cidades, porém em áreas com menos infraestrutura desorganizadas, né? Muitas comunidades, por conta do poder público e da organização das cidades favorecer os bairros de pessoas que têm mais dinheiro, né? Isso é muito comum nas cidades de países subdesenvolvidos, tá bom? E quais seriam os principais problemas urbanos dos países subdesenvolvidos, né? Como você tem muita gente migrando do campo para as cidades, o crescimento dessas cidades dos países subdesenvolvidos foi muito rápido. As cidades se tornaram metrópoles gigantescas, né? Ó, aqui tem um levantamentozinho para 2025, né? Para 2025, estima-se que Tóquio chegue a 37 milhões de pessoas, Nova York a 19,3, Xangai na China a 29 milhões, e aí vai. Várias cidades vão passar dos 10 milhões, brincando, vão chegar aos 20, 30 milhões. Isso é muita gente para a cidade. Né? Então, as cidades vão ganhando cada vez mais pessoas. Tá? Mas as cidades nos países considerados emergentes e subdesenvolvidos, esses problemas com a quantidade de pessoas, eles aumentam, né? Porque você vai tendo o quê? Bairros mais periféricos, sem infraestrutura e saneamento, né? Por conta do aumento da população, áreas de risco ambiental, né? Os rios vão se degradando, as águas vão sendo poluídas, as águas dos poços, deslizamentos de terra, enchentes, a economia informal, já que não tem emprego para todo mundo, aumenta, né? Você tem mais trabalhadores com empregos avulsos, né? Não há a assinatura da carteira de trabalho em virtude de ter muita gente não qualificada, né? Então você vai tendo subempregos e subcondições de vida nas grandes cidades dos países emergentes e pobres, tá bom? Enquanto você tem problemas nessas cidades de países subdesenvolvidos, você tem cidades como Tóquio, que são formigueiros humanos, mas você tem muita infraestrutura em Tóquio, no Japão. Mas, porventura, na cidade do México, você tem, além do formigueiro humano, muitos problemas ambientais, muita favelização, muita desigualdade. Em Nova York, também você tem problemas, né, de desigualdade social. E também você tem muita poluição.
O que essas metrópoles de diferentes continentes não têm em comum? Superpopulações, problemas ambientais urbanos, principalmente poluição do ar e das águas e dos solos. Né? O que se diferencia é que algumas vão ter mais problemas do que outras, tá bom? Em São Paulo, que é um verdadeiro formigueiro humano e um mar de prédios, né?